Gente, estamos ao vivo então aqui novamente, congresso acabando, infelizmente, né? Mas estamos aqui com a doutora Maria Inês, que foi palestrante hoje aqui no CBC Team. E a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essa participação no CBC Team, sobre um pouquinho da sua trajetória profissional, que eu acho muito interessante, né? A gente estava aqui conversando um pouco, agora antes de entrar ao vivo, sobre essa formação de como você até fez para se tornar uma radiologista melhor. Mas, agora, primeiro eu quero agradecer imensamente por você estar aqui hoje. Tava correndo da gente, né? Mas não teve jeito. Anos, né? Eu vou lá e eu cato pelo braço. Aqui, vem cá. Vamos lá, só um pouquinho. Mas tenho certeza que o Thiago adoraria estar aqui hoje, mas ele teve que ir sair um pouco antes, né? E então, muito obrigada por ter topado estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da sua experiência, da sua história com a gente, porque eu acho que é muito importante para outros profissionais que não tiveram a oportunidade ainda, né, de te conhecer e de conhecer outros profissionais que passaram por aqui também. Então, às vezes, para quem está em casa, pode fazer toda a diferença. Inclusive, vou falar depois um pouco mais sobre isso, mas eu já tenho uma pessoa na minha cabeça que vai assistir a esse podcast, assim, sem piscar, porque talvez seja a trajetória que ela está buscando hoje. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber um pouquinho sobre essa apresentação de caso hoje, como é que foi, né, essa experiência, porque é uma experiência diferente, né? Todo mundo acompanhando, abrindo o caso, né, navegando junto, é diferente. E vamos conversar um pouquinho sobre esse caso. Vamos conversar. Então, eu trouxe um caso muito raro de um osteosarcoma periosteal e que foi... entre aspas, não um divisor de águas, mas assim, foi um caso muito difícil, porque ele, por ser raro e por não ter características típicas, a gente patina um pouquinho no diagnóstico, né? Eu tenho um diferencial na minha atuação em relação à maioria das pessoas que está aqui, que eu trabalho dentro de um hospital universitário, né? Com uma equipe multidisciplinar, né? Então, nós temos estomatologistas, temos cirurgiões bucomaxilofaciais, temos a equipe da odonto-hospitalar, temos a residência, tanto a residência multidisciplinar quanto a residência bucomaxilofacial. E isso dá para a gente uma estrutura muito maior para atender determinados pacientes. Do outro lado, nós temos pacientes que nos chegam geralmente com uma complexidade muito maior do que o paciente que a gente está no dia a dia, no dia a dia, do consultório, né, da clínica. Exatamente. Então, esse caso foi um caso que teve toda uma dificuldade e que teve a participação de toda a equipe, além da equipe da cirurgia de cabeça e pescoço, e a própria equipe da radiologia médica, né? Então, a minha formação de base é radiologista, né? Eu digo que eu sou preto e branco de alma, ou 4.096 tons de cinza, que seja. Mas, para complementar a minha formação de radiologista e em função de um professor na minha história, que foi o Dr. Delmo Tavares, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, com quem eu fiz a minha formação de especialização, e eu trabalhei um tempo com ele na clínica. E ele fez uma coisa comigo que mudou a minha vida, que foi: você vai avaliar clinicamente todos os pacientes antes de fazer as radiografias. E depois você vai laudar esses casos. E quando eu comecei a fazer exame clínico, conversar com esses pacientes, eu percebi o quanto os meus laudos se tornaram diferentes. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa que eu percebi é que tinha um monte de coisa na boca das pessoas que eu não fazia a menor ideia do que era, de lesão de partes moles. Né? E isso me fez, naquele momento, largar a clínica de radiologia, essencialmente, né? E ir em busca de formação na área da estomatologia. Isso mudou minha trajetória completamente. E assim, a gente, enquanto radiologista, a nossa formação de estomatologia,
a compreensão da estomatologia, ela é muito pequena, né? Então, assim, quando a gente se entende radiologista, e às vezes a gente até faz formação dupla, o que é muito interessante, mas talvez a gente não aprofunde tanto, né, na estômago e tudo mais, a gente vê que talvez realmente falte um pouco para a gente essa parte de entender a estomatologia em si, a patologia também, né? Porque são áreas que conversam entre si e se complementam. Eu acho que você foi perfeita na colocação, eu acredito piamente nisso, eu defendo muito isso, né? Eu não sou patologista porque eu não tenho a capacidade de laudar um exame. Mas a compreensão das alterações que estão acontecendo nas células, na intimidade daquele tecido, e principalmente a compreensão do comportamento biológico da lesão, que é dado pela patologia, também muda a minha visão da radiologia que eu faço. Sim, com certeza, com certeza. Tem um ganho muito grande nisso. E aí eu vou puxar para a sua atuação profissional, que é dentro de um hospital. Sim. Como é ser radiologista odontológica e trabalhar dentro de um hospital, que é bem diferente do que a maioria de nós fazemos, né? Sim. Bom, para começar, quando eu entrei na universidade como professora, nós não tínhamos uma área no hospital específica para odontologia. Nós tínhamos equipes que trabalhavam, mas trabalhavam de forma completamente separada, né? Então tinha a cirurgia, a bucomaxila, né? Tinha um ambulatório de estomatologia e tinha num outro canto um consultório montado para atender funcionários do hospital, mas esta dentista, que era contratada pelo hospital para atender os funcionários, era irmã de uma médica e estava muito interessada na parte de atendimento de pacientes com necessidades especiais e passou a fazer esse atendimento. Né? Em um determinado momento, a nossa equipe entendeu que talvez fosse interessante trabalharmos juntos. E aí nós passamos a fazer o que todo mundo em escola pública, né, em universidade pública faz. Começamos a fazer projetos e submeter esses projetos à Secretaria do Estado da Saúde. Né? E depois de 6 anos, nós fomos contemplados com um determinado valor e tínhamos um apoio muito grande da direção do hospital à época. Então, nos foi destinado uma área de 200 metros quadrados, aproximadamente, para fazer o núcleo de odontologia hospitalar, que é o que hoje a gente tem lá. Né? 2, 3 anos depois, esse núcleo, então, ficou pronto e a gente passou a atuar lá dentro de forma mais integrada. Nessa fase, eu fazia estomatologia dentro do núcleo. Tá? Mas, por atuação anterior já em clínicas de radiologia médica, eu trabalho com tomografia desde 1996. Os profissionais das clínicas médicas, tinha um que era professor no hospital universitário, disse, puxa, você podia vir para cá e nos ajudar nesses laudos de face, que a gente assim, tem dificuldade em maxilomandíbula. E eu passei a fazer junto com eles esses laudos. Nós temos em Santa Catarina um setor de telemedicina muito avançado, estadual também. Então, nós passamos, a partir de 2006, a laudar de forma compartilhada, diretamente no portal de telemedicina. Então, eu fazia estomatologia no ambulatório e fazia essa parte de tomografia para os pacientes do hospital. Posteriormente, com a pandemia, vou ter que abrir uma outra ponta aí. Vamos. Que, a gente, há um tempo já, vinha trabalhando num sistema para telestomatologia. Então, a gente tem todo um histórico de pesquisa e de desenvolvimento de algumas ferramentas para facilitar a descrição de lesões de boca para o dentista, que ele tem muita dificuldade de fazer isso, né? Sim. E isso também estava sendo implementado nesse portal. Então, desde 13 de abril de 2020, que foi o início da pandemia, a gente estava numa fase piloto desse projeto. E com o fechamento de tudo na pandemia, a equipe do ambulatório pediu à Secretaria do Estado da Saúde se a gente poderia utilizar isso para fazer a triagem dos pacientes.
Então, essa é uma outra linha que eu trabalho, né? Que é de fazer à distância a avaliação de lesões de boca, fazer classificação de risco. A gente tem um protocolo, segundo as orientações do Ministério da Saúde, aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. E, a partir dessa definição de risco, de prioridade, o que é urgente, o que é menos urgente, a gente auxilia o processo de regulação ambulatorial, que na verdade é o quê? É colocar a pessoa que tem mais urgência para ser atendido o mais rápido possível na primeira vaga que tiver perto da casa dela, né? Então, isso também mudou muito a forma como nós recebemos pacientes de estomatologia no nosso ambulatório, porque hoje para o hospital vêm os pacientes graves, a gente não recebe mais a candidíase básica, né? Mudou bastante. E no pós-pandemia, nós estávamos com 4 estomatologistas no ambulatório e apenas um radiologista contratado pela IBSER. Nós temos 7 dentistas contratados pelo hospital. E aí nós pensamos que talvez fosse melhor eu voltar também para parte de panorâmica. Então eu voltei a ser radiologista. Né? Na prática o trabalho é muito integrado. Eu sou de alma radiologista, minha atuação hoje é mais dentro da radiologia, mas essa compreensão dos processos, essa possibilidade de ir lá ver o paciente, a possibilidade de pegar, né, coletou-se material de uma lesão, eu consegui sentar com meu colega patologista, vamos ver essa lesão, vamos entender o que é isso. Por isso que infiltra ali, por isso que tem aquela característica radiográfica. Isso mudou completamente a forma como eu vejo hoje uma radiografia, uma tomografia, o que seja. Porque a gente tem a clínica, que é uma coisa que faz muita falta. Com certeza. Para quem está na clínica privada, né? E aí o outro lado é que eu acho que a gente precisa trabalhar muito com os nossos parceiros, colegas, no fornecimento de dados clínicos para que a gente possa fazer um laudo melhor. Sim. E do outro lado, o retorno do diagnóstico definitivo daquelas lesões. Demais, porque isso ajuda, às vezes a gente vai olhar, por exemplo, como você estava falando que o seu caso clínico da apresentação de hoje não tinha características muito bem. E aí nós vamos imaginar que é uma determinada coisa, e se a gente não tem esse diagnóstico de volta, a gente não vai, de novo, pensar nesse diagnóstico se ele aparecer para a gente novamente, né? Então, ter o feedback do diagnóstico é uma das coisas muito, muito, muito importantes para nós radiologistas. Até para que a gente consiga, no caso de uma lesão rara, publicar, para que não só a gente e outras pessoas aprendam. Exato. A ideia de trazer esse caso para cá foi essa. Exatamente. Meu marido é engenheiro. Ele disse assim, mas por que tu está levando uma lesão rara? Eu digo exatamente por isso. Porque as pessoas precisam conhecer essa variação. Sim, sim, com certeza. Mas isso assim, não faz diferença na vida da maioria das pessoas. Não faz. Mas como a gente costuma dizer, é 100%, é 100% para aquele paciente. Exatamente. E é aí que a gente consegue fazer a diferença, né? Nossa, que bacana. E vou falar uma outra coisa que eu acho bem curioso, assim, dessa atuação dentro de um hospital, que inclusive conversamos sobre esse tema com o Fabrício Tucci, que estava no último congresso. Meu queridíssimo amigo, meu irmão. Ele é apesar de estar um no sul e outro absolutamente no norte. Estão, dois opostos. Nossa, Fabrício mora no meu coração de verdade, ele sabe disso. Ele é muito querido e ele é também um professor assim, que sabe demais, né? No último congresso, ele foi palestrar sobre tomografia computadorizada Fambin, Multislice. Então, a gente já puxou, ele falou, não, vem cá que a gente precisa conversar sobre isso e falar com outros radiologistas, porque não é um tema que a gente conversa. Não é um tema que está dentro dos cursos de especialização. A gente só fala assim, olha, existe essa tomografia que não é a nossa, tá? Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre essa tomografia odontológica. Não existe isso, né? Não existe tomografia odontológica e médica. Existe tomografia Conibin, tomografia Multislice.
Então, existe uma curiosidade muito grande, pelo menos da minha parte, eu tô aqui perguntando o que eu quero, porque é o meu interesse, mas tenho certeza que é de muita gente, que é de justamente aprender, entender como é trabalhar com a tomografia multislice, porque você vê muito mais, mas você também vê muito menos. O que você quer ver? Depende muito, né? Então, fala um pouco sobre essa experiência de laudar a tomografia multislice, os desafios, a relevância, né? Porque eu acho que é importante nós radiologistas odontológicos aprendermos isso. Ótimo, então vamos lá. E mais do que aprender, vou pedir para você guardar isso e puxar isso posteriormente. Não é só aprender. Nós precisamos nos associar a equipes médicas. Sim. Para fazer determinados diagnósticos. Eu acredito piamente nisso e eu sei que o Fabrício pensa da mesma forma. Da mesma eu forma, vou falar exatamente. De forma muito tranquila, porque a gente conversa muito sobre isso. Tem que mandar o link depois dessa palestra para ele. Eu quero o link dele para ver. Vamos, com certeza. Assim, realmente a gente vê muito menos em termos de resolução espacial, óssea e de dentes, que é o nosso dia a dia. É o nosso café com leite, né? Mas todos nós sabemos que a resolução de contraste, que é o que me permite ver partes moles e que é dada justamente por uma maior miliamperagem, que vai dar uma dose maior de radiação, vai me permitir diferenciar tecidos moles. E isso a tomografia Conibin não me permite. Gente, não tem. Né? Então, assim, há indicações muito específicas. Né? Se eu receber hoje um pedido, por exemplo, para fazer uma tomografia no hospital, para ver fratura dentária, esqueça, eu não faço o exame. Eu vou estar irradiando o paciente desnecessariamente. Esse paciente precisa ir fazer um Conibin. Não é da minha competência. É um risco muito grande. Sim. Avaliar uma fratura dentária com um FAMBIM. Com um FAMBIM. Mas... Por causa da quantidade de artefatos, né? Que por várias coisas. Eu não tenho resolução espacial para isso. Não tenho. Exato. Mesmo trabalhando com um tomógrafo de 64 canais, que é o nosso caso, eu não consigo ver isso adequadamente. Então, assim, não está indicado. E a gente tem que ter peito para dizer não está indicado. O que é muito difícil. Sim. Né? Mas, se você for lá no Sedentex CT, que é são as nossas diretrizes para uso das tomografias. Lá está muito claro que quando você tem lesão com conteúdo líquido de partes moles, lesão tumoral, lesão cística, enfim, a técnica de escolha é a tomografia FAMBIM, ou a ressonância magnética, a qual a gente tem muito pouco acesso. Né? Eu não trabalho com ressonância. Há muito tempo eu quero... Talvez a gente tenha agora, daqui uns anos, a gente tenha um pouco mais de acesso, porque está vindo para a área odontológica agora, né? Mas a gente discutiu isso muito aqui, né? O acesso a equipamento não significa a gente estar habilitado para laudar. Com certeza. Né? Então, esse foi um desafio muito grande, entende? Entender partes moles, laudar partes moles. Ainda hoje é. Né? Eu não laudo como a gente brinca com o pé nas costas. Eu laudo com livro de anatomia, eu laudo com um app que me permite checar os espaços de face, né? que a gente não está acostumado com essa descrição. Sim. Por espaços. E isso muda tudo sob o meu ponto de vista. Né? Eu fico... talvez aí as pessoas não gostem do que eu vou falar. Eu fico muito angustiada quando eu vejo um monte de lesão sendo avaliada por Conibin, porque a gente não tem a resolução de contraste adequada para avaliar essas lesões. Tá? E, no caso de eu estando no hospital, a gente tem a vantagem de poder usar o meio de contraste, que faz também toda a diferença na avaliação do conteúdo destas lesões e nos permite ter muito mais informação para compreender o comportamento biológico daquela lesão a partir da imagem. Por exemplo, lesões malignas de crescimento rápido, elas tendem a ter áreas centrais de necrose. Por quê? Porque como elas crescem muito rápido, a angiogênese tumoral não é suficiente para nutrir essas células e as células centrais morrem. Então, quando a gente vê uma lesão de partes moles com uma área central de necrose,
você pensa numa lesão de crescimento rápido e num comportamento bastante agressivo. Sim. E isso eu só consigo ver com contraste. Sim. Então, assim, muda muito, muda tudo. Por outro lado, eu tenho o pessoal da radiologia médica, com quem eu muito aprendo. Né? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com residentes em radiologia médica. Toda semana a gente passa os casos. Continuamos? Toda semana a gente passa os casos. E eu acho que uma coisa muito legal é que os residentes da radiologia médica, eles percebem que eles precisam da parceria de um radiologista odontológico para conseguir fazer um diagnóstico adequado de uma série de coisas, porque quem é o médico da boca? Eles não estudam boca, eles não sabem nada sobre boca. Sim. E isso não é uma... falou exatamente a mesma coisa. Não é uma crítica. É a minha praia, é a praia deles. Sim, até as patologias são diferentes. Completamente diferentes. E ele falou que... eu achei fantástico isso, porque tendo conversado com vocês dois, eu observei um padrão. Quando a radiologia médica observa que não sabe aquilo ali e chama alguém para ajudar nesse momento, talvez seja quando a gente tem a oportunidade de entrar para a tomografia multislice. Eu acho que as portas estão abertas, mas a gente precisa mostrar o nosso valor. Oh, sim. Isso é uma coisa que eu tento fazer, Sim, né? claro. Então, quando um radiologista médico agora formado, né, que foi nosso residente, me manda uma mensagem, me telefona e diz: Maninha, posso te mandar um caso? Podemos discutir um caso? Podemos discutir um caso, mas você não tem nenhum radiologista odontológico na sua cidade que possa lhe ajudar, com quem você possa fazer parceria? Sim. Busque essa pessoa. Sim. Porque, sim. assim, é outra coisa importante para ser dita também. Eu fui muito apoiada por uma radiologista médica da minha cidade que disse: você tem potencial. Sim. E eu vou apostar em você. E até hoje é uma pessoa com quem eu troco informações e ela me liga às vezes para trocar informações. Sim. Então, assim, eu acho que a gente deveria perder esse medo, né? Romper esse muro virtual que muitas vezes a medicina impõe, mas a gente impõe também. Não é, e o não, teoricamente, o não a gente já tem. Você tem curiosidade, você tem interesse em estar nesse lugar, em aprender isso e fazer parte, e não só isso, fazer parte, porém contribuir para a nossa radiologia odontológica, né? Que temos tão poucos profissionais fazendo isso. Que eu acho que é isso, vai lá, bate na porta, fala assim: oi, tudo bem, meu nome é esse, eu sou radiologista e eu queria que você soubesse que eu estou disponível aqui caso vocês precisem de algum suporte para a gente aprender junto, evoluir junto, para que o nosso serviço dentro dessa cidade, para essa população, seja melhor, vamos evoluir. E não vai tirar espaço. Não, jamais. Não vai tirar dinheiro da sua clínica, porque as indicações elas são diferentes. Na prática, você vai oferecer um serviço de muito mais qualidade, ou um laudo, ou, né? A gente não vende... Isso, o Dr. Delmo, que foi o cara que foi professor do Fabrício e é o meu mentor, né? Ele diz assim: a gente não vende filme, a gente vende diagnóstico. Sim. E diagnóstico tem uma pessoa por trás, né? Então, eu acho que esse é o maior... acho que o maior recado que eu poderia deixar. Ai, que maravilha. Inclusive, eu acho que a gente vai ter que interromper, porque começaram a desmontar tudo aqui. Sim, e tiveram que parar. Graças a Deus, o pessoal da equipe está aqui atento, pediu para parar para a gente terminar o podcast. Mas eu estou felicíssima de ter conversado com você aqui hoje. Acho que foi um tema super importante e que veio para corroborar tudo aquilo que a gente já tinha falado com o TUS lá atrás e trazer a sua experiência também. Tem muita gente querendo entrar nesse meio e seguir esse caminho. Então, acho que, assim, perfeito o que a gente conversou e necessário. Te agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui. A gente não poderia ter deixado de ter essa conversa, porque eu vou mandar para algumas pessoas, e uma delas, que é uma pessoa que quer seguir esse caminho, estava aqui agora, estava passando aqui agora, e eu falei assim com ela, falei: assim que eu encontrar um profissional que eu posso te dar algum insight, que possa te fornecer alguma informação, eu vou falar de você para essa pessoa e vou falar:
dessa pessoa para você. Então, assim, impressionante, porque eu estava tendo essa conversa antes de ontem. Legal. E isso é muito bacana. Acho que nada vem à toa, e assim como essa profissional que está começando agora, acabou de fazer radiologia, ela tem essa vontade, quantos outros não têm e que não sabem em quem se espelhar e quem procurar. Tem pessoas, tem algumas tem pessoas. Várias, mas olha a relevância da gente estar aqui hoje e deixando isso registrado para tantos outros que vierem procurar sobre isso. Então, assim, provavelmente esse vai ser o nosso último podcast, porque o pessoal vai querer me matar, porque eles vão querer desmontar tudo aqui. Então, eu acho que a gente fechou com chave de ouro. Ninguém melhor para a gente ter conversado aqui hoje, né, nesse final, do que você, Maria Inês, trazendo essa visão de amplificar a forma como a gente trabalha, né, de enriquecer a forma como a gente trabalha e enriquecer o diagnóstico no geral. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender, porque menos a gente sabe. Exatamente. Então, Perfeito. É isso. É isso. Obrigada pela oportunidade. Você conseguiu. Eu consegui. Gente, eu estou de parabéns. Obrigada. É isso, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Se você não acompanhou ao vivo e está vendo gravações, a gente teve vários podcasts muito legais aqui durante o CBC Team. Estamos finalizando, acho que é importante a gente falar também sobre as condições de Gramado, né? A população, houve uma piora, né? De ontem e anteontem, que cada dia está escalando. Nós aqui não sabemos se vamos conseguir ir embora amanhã, mas graças a Deus estamos todos em segurança e nos solidarizando muito com a realidade, né, de grande parte aqui da população de Gramado, que vive, né, nas regiões que não estão centrais aqui, que estão mais periféricas, que estão sendo mais afetadas. Mas a gente encerra esse momento aqui desejando que a partir de hoje as coisas comecem a melhorar, não para nós que estamos em segurança, mas para os outros que estão vivendo uma situação muito ruim. Então, e o povo brasileiro, ele é muito solidário, né? E o pessoal do Rio Grande do Sul está precisando muito, gente. Sim. Muito. Eles passaram em outubro, novembro do ano passado por uma situação bem semelhante, menos crítica do que agora. Então, teve gente que já perdeu tudo e perdeu tudo. Vai estar perdendo de novo, fora as vidas, né? Então, quem puder efetivamente auxiliar do próprio governo do estado, links, Pix para fazer isso, enfim, da forma que puder. Também isso, muito sérias da forma que puder. Chequem, por favor. Sim. Eu compartilhei vou compartilhar no meu perfil profissional também. Uma vaquinha confiável também, porque às vezes, né, a gente sabe que em alguns lugares e algumas populações não chegam, então essas vaquinhas elas ajudam a chegar aonde a ponta ficou solta um pouquinho, né? Mas assim, de qualquer forma que puder ajudar é relevante, é importante. Mas se Deus quiser, tudo vai melhorar, né? A situação daqui para frente vai começar a ser resolvida. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui. Se você está assistindo depois, tem muitos vídeos interessantes para serem assistidos. E nos vemos na Jabro. Na Jabro teremos outro radiocast. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. E nos veremos novamente. Agora que você já está expert em Santa Catarina, lá na Jabro, eu te espero de novo aqui para a gente bater mais papo, tá? Quem sabe. Um beijo. Eu converso. Tchau, pessoal.